Olá, buenos días. Vamos empezar a leer la revisión acerca de las reglas de acentuación y acerca de los adjetivos. Bueno, las reglas de acentuação. O acento ele é a maior força de uma determinada sílaba ao pronunciar uma palavra. Ele pode ocorrer na última sílaba, que nós classificamos no espanhol como aguda, pode ocorrer na penúltima sílaba, que nós classificamos como grave, na antepenúltima, nós classificamos como esdrúxula, e na anterior à antepenúltima, que nós classificamos como sobresdrúxulas. Lembrando que na língua espanhola só existe um acento gráfico, que é o chamado tilde, e ele se coloca sobre a vogal da sílaba tônica, que nós o chamamos de tilde, no caso do português, ele é o acento agudo, ok? Não existem como acento em espanhol o tio, a crase e nem o circunflexo. Existe o tio em cima daquele N, né, mas é uma particularidade da língua espanhola que o N é uma letra. O N com o tiozinho em cima é uma letra. E não é um acento gráfico, faz parte da letra. Em espanhol existe o trema ou diéreses, que são aqueles dois pontinhos em cima, mas ele não está associado à tonicidade. É realmente para a questão da pronúncia. De modo geral, palavras monossílabas não são acentuadas em espanhol, mas há casos de acento diferencial. Então, há palavrinhas, as palavras que só têm uma sílaba, elas não são acentuadas. No entanto, vocês vão ver palavras com as sílabas que são acentuadas, mas é realmente o acento diferencial. São palavras que mudam o significado de acordo com o acento, certo? Por exemplo, existe o el com acento e existe o el sem acento. O el com acento é o pronome pessoal ele. E o el sem acento é o artigo definido o. El niño, o menino, o garoto. E ele com acento é ele. Então, isso nós chamamos de acento diferencial. Apesar de ser uma palavra monossílaba, ele foi acentuada, mas não de acordo com a tonicidade, e sim para diferenciar, ok? E existem muitos outros exemplos disso. Um outro tipo de regra de acentuação, certo? Um outro caso que nós temos é o acento para a regra do hiato, tá? Que eu coloquei nesse material aqui. Esta regra tem por ordem acentuar as palavras que formam um hiato, que é a separação de uma vogal forte e de uma vogal fraca. Neste caso, colocamos o acento na vogal fraca para assinalar a sílaba tônica da palavra. Por exemplo, aí, as vogais fortes são A, E e O, e as vogais fracas são o I e o U. Essas vogais fracas são as que receberão acento na hora aí de uma palavra que tiver um hiato, né, que é a separação dessas sílabas. Exemplos: todavia, houve aí a separação do I e do A, e o I, ele recebe um acento, né, a vogal fraca. Todavia significa ainda. Dia, frio, analogia, tecnologia, baú, garua, que é garoa, país, grua, que significa guincho, maíz, que é milho, continua, ok? Então, essa aí é a regra do hiato, que são quando há separação de uma vogal forte ou de uma vogal fraca, e a vogal fraca, ela recebe o acento para a regra do hiato, ok? Continuando aqui, né, sobre as nossas regras de acentuação, nós podemos, vocês podem associar ao português, tá? Ó, quando a sílaba tônica é a última, nós no português a chamamos de oxítona, no espanhol nós a chamamos de agudas, quando a última sílaba é tônica.
Quando é que elas serão acentuadas? Llevan tilde quando? Terminam em N, S e vogal. Quando uma palavra a qual a última sílaba for tônica, ela receberá acento quando terminar em N, S ou vogal. Exemplos: café, última sílaba tônica foi acentuada porque termina em vogal. Pasión foi acentuada porque termina em N. Revés foi acentuada porque termina em S. Arredrez, última sílaba tônica, é uma palavra aguda ou oxítona no português. Por quê? Não foi acentuada, né? Mas é a palavra tônica. Ela não foi acentuada porque ela não termina em N, nem em S e nem em vogal, ok? O outro tipo aí, la sílaba tônica é penúltima. No português, nós a chamamos de paroxítonas e no espanhol nós chamamos de graves ou de llanas. Quando é que elas vão receber o acento? Quando as llevan tilde. Quando terminam diferente de N, de S ou de vocal. Ou seja, quando for terminar em uma consoante que não seja nem o N nem o S, ela receberá o acento, tá? Quando a penúltima sílaba for a sílaba mais forte. Árbol recebeu acento, porque terminou numa consoante que não foi o N nem o S. Lápis também recebeu acento, né? Também porque não terminou em consoante, não, terminou em consoante, mas não foi o N nem o S. Jovem não recebeu acento. É uma palavra grave, olhana, a penúltima sílaba é a tônica, o ro, e não recebeu acento porque terminou em N. Caça. Caça, K, a penúltima sílaba é a sílaba tônica, é uma palavra grave, olhana, e ela não foi acentuada porque terminou em vogal. E quando a sílaba tônica é a antepenúltima, nós a classificamos no português como proparoxítona e no espanhol nós a classificamos como esdrújulas. E quando é que elas levarão tilde? Quando elas receberão acento? Sempre. Então, todas as esdrújulas levam tilde. Exemplos: teléfono, bolígrafo, pájaro, oxígeno. E da mesma forma, essa aqui não existe no português, tá? Quando a sílaba tônica é a quarta ou quinta, nós a classificamos como sobresdrújulas. E todas levam tilde. Então, quando for uma sílaba anterior à antepenúltima, né, quando for a quarta ou a quinta sílaba, de trás para frente, nós a chamamos de sobresdrújulas e todas são acentuadas. Diga-me-lo, compra-te-lo, rapidamente, hágase-lo, ok? Exemplos. Agudas, coração, português. Exemplos de graves. Difícil, ángel, goma. Goma não recebeu acento porque terminou em vogal. Esdrújulas. Música, oxígeno, todas são acentuadas. Sobre esdrújulas, llévenselo, também todas são acentuadas. Para resumir aí, são agudas as palavras que possuem a tonicidade na última sílaba, levarão tilde quando terminarem em N, S e vocal. São graves ou llanas as palavras que possuem a tonicidade na penúltima sílaba e levam tilde quando terminam em consoante menos N e S. São chamadas de esdrújulas as palavras que possuem a tonicidade na antepenúltima sílaba. Essas palavras sempre levam tilde, sempre são acentuadas. E também as sobresdrújulas, quando as palavras que possuem a tonicidade a partir da quarta ou quinta sílaba, todas também são acentuadas. Bem, espero que vocês tenham compreendido aí um pouco sobre as regras de acentuação. Agora nós vamos ver um pouco sobre os adjetivos. Estou falando um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo, ok? Mas qualquer dúvida podem me procurar.
Acerca de los adjetivos, concuerden gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural com ele substantivo. Então, sempre vão concordar em gênero e número com o substantivo. Aí, alguns tipos, né? A formação aí. Adjetivos que terminam em e ou em consoante são invariáveis, ou seja, servem para ele masculino e para ele feminino. Exemplos. Feliz, verde, azul, menor. Não há uma variação, eles são invariáveis para o masculino e para o feminino. Não existe o felisa, verda, azula, menora. Não. Por isso que é chamado de invariável, porque não há necessidade de variação para os gêneros. Existem algumas exceções. Os adjetivos que terminam em OR, ON, AN e IN, a gente acrescenta o A para formar o feminino. Hablador, habladora. Cantator, cantatora, ok? Então, é semelhante até mesmo ao português. Uso de adjetivos. Existem aí os adjetivos qualificativos ou descriptivos, que se colocam normalmente depois do substantivo, a vezes precedem ao substantivo quando expressam uma qualidade inerente. Adjetivos determinativos, eu quero que vocês aprendam aí quais são os tipos, né? Se eu colocar lá exemplos de adjetivos determinativos, quais são? Aí, outro, cierto, mucho, tal, pior, melhor, algum, ninguno, ok? São exemplos de adjetivos determinativos. E geralmente eles aparecem diante do substantivo. Existem também adjetivos que mudam seu significado de acordo com a sua posição. Por exemplo, um viejo colega. Um viejo colega é alguém conhecido há muito tempo. E um colega viejo é alguém velho na questão da idade. Então, pela ordem aí, de acordo com a posição do mesmo adjetivo, ele mudou o seu significado, né? Outros exemplos. Um grande negócio é um negócio importante. E um negócio grande é o tamanho, né? É um negócio que de acordo com o tamanho, ele é grande. Não é de acordo com a importância. Uma grande catedral. Uma catedral famosa. E uma catedral grande é o tamanho da catedral. E etc. Né? São vários exemplos aí que vocês têm. Depois vocês vejam aí nos slides. Há também os adjetivos classificados como apócope, que é quando nós retiramos aí uma sílaba ou uma letrinha ao final do adjetivo, tá? Tem o mesmo significado, mas nós vemos também dessas duas formas no espanhol, é chamado de apócope. Existe o uno e existe un, sem o o, tá? 21, 21. Postrero, postrer. Então, quando há essa percazinha aí de uma letrinha ou de uma sílaba no final, nós chamamos de apócope. Primeiro, primeiro. Bueno, buen. Alguno, algum. Terceiro, terceiro. Malo, mal. Ninguno, ninguno. Ok? Há vários tipos aí de apócope. É interessante também que os adjetivos, eles aparecem não só um adjetivo numa frase, aparecem dois ou mais adjetivos. Aí, o exemplo, né? Às vezes o adjetivo pode aparecer antes ou depois de um substantivo. Uma grande universidade moderna. Tem dois adjetivos na mesma frase, né? No entanto, aí um veio antes e outro veio depois. Existe a separaçãozinha aí dos adjetivos, quando há mais de um adjetivo, pela conjunção de ou e, ou separados por uma coma, que é uma vírgula. La ventana estreita e luminosa. Separados, são dois adjetivos aí, estreita, luminosa, e foi separado apenas pela conjunção de. El desierto árido, coma, né, que é vírgula, seco,
e a conjunção E interminável. 3 adjetivos numa mesma frase, mas foram separados apenas pela conjunção e pela vírgula. É só uma particularidade que vocês devem saber, né? Que há, assim como no português, podem aparecer mais de um adjetivo em uma frase. Exemplos aí de adjetivos: feia, bonita, ou guapa, que é linda, guapo. Esta es Maria, ela é alta, ela é bonita, ela é flaca ou delgada, ela é magra. Esta é Hilda, ela é barra, ela é feia. Então, há vários exemplos aí de adjetivos, né, que vocês depois estudarão aí nos slides, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido essa breve revisão, né? E a qualquer dúvida podem me chamar. Bom dia a todos vocês.